No faz muito tempo, 15 descobertas surpreendentes sobre a história antiga foram desvendadas pela ciência, mostrando como nossas certezas podem ser frágeis. Em 1929, por exemplo, um crânio deformado encontrado na região do Mediterrâneo foi identificado como pertencente a Arsinoe, irmã de Cleopatra. Durante quase um século, especialistas mantiveram essa versão, até que, em 2025, análises revelaram a verdade. Tratava-se do crânio de uma criança doente, provavelmente de origem italiana. Esse caso ilustra como interpretar coisas equivocadas podem perdurar por décadas. Outro mistério envolve os primeiros habitantes da América. Por muito tempo, acreditou-se que todos os povos do continente descendiam de um único grupo que cruzou o Estreito de Bering há cerca de 15 mil anos, vindo da Siberia. Esses migrantes teriam se dividido em duas linhagens principais, uma que se espalhou pela América do Norte e outra que avancou para o Sul, chegando até a América Central e do Sul. No entanto, escaracóis recentes no Chile sugerem que seres humanos já estavam presentes na América do Sul há pelo menos 14.550 anos, muito antes do que se imaginava. Mas as surpresas não param por aí. Em 2025, estudos de DNA realizados em 21 esqueletos humanos encontrados no altiplano de Bogotá, com idades entre 500 e 6.000 anos, revelaram algo inesperado. 7 desses restos não correspondiam a nenhuma linhagem conhecida. Eles pertenciam a um grupo humano atintal desconhecido, que desapareceu sem deixar rastros genéticos nas populações atuais. Essa descoberta, publicada na revista Science Advances, levanta questões intrigantes de onde vieram esses indivíduos, porque sumiram sem deixar descendentes. E o mais surpreendente, eles não tinham qualquer relação com os povos que os cientistas consideravam ancestrais dos nativos americanos. Outro tema que ganhou novos contornos foi o declínio da civilização maia. Durante anos, a seca foi apontada como a principal causa do colapso das cidades maias entre os séculos 8 e 9. No entanto, pesquisas recentes mostram que a situação foi bem mais complexa. Análises de sedimentos de 3.300 anos, retirados da Lagoa de Itzan, no México, indicam que nem todas as regiões sofreram com a falta de chuvas. Enquanto algumas áreas enfrentaram secas severas, outras, como a própria Itzan, mantiveram um clima estável graças à sua geografia privilegiada. Para entender melhor o que aconteceu, os cientistas examinaram 3 indicadores nos sedimentos: os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que revelam a intensidade de incêndios florestais, as ceras foliares, que ajudam a identificar o tipo de vegetação e os níveis de chuva, e os esteroides fecais, usados para estimar a densidade populacional. Os resultados mostraram que, mesmo em Itzan, onde não houve seca, a população diminuiu drasticamente entre os anos 800 e 1000. As evidências apontam para o abandono das áreas agrícolas e o esvaziamento das cidades. Segundo Benjamin Kenan, geógrafo da Universidade de Montreal e especialista em mudanças ambientais, o declínio maia não foi causado apenas por fatores climáticos. As cidades maias formavam uma rede interligada de comércio, alianças políticas e dependência econômica. Quando as regiões centrais sofreram com a seca, isso desencadeou uma série de crises em cadeia: disputas por recursos, queda de dinastias reais, migrações em massa e o colapso das rotas comerciais. Assim, mesmo áreas não afetadas diretamente pela seca acabaram sofrendo as consequências. Outra crenca que caiu por terra foi a de que a hanseníase chegou às Américas com os colonizadores europeus. Em 2025, a descoberta de 2 genomas bem preservados da bactéria Mycobacterium leprae em esqueletos chilenos de 4.000 anos mudou tudo. Os restos, encontrados em sítios arqueológicos no deserto do Atacama, pertenciam a 2 homens adultos que viveram por volta de 2000 AC. Ambos apresentavam sinais típicos da doença, como o alargamento das cavidades nasais e deformações nos ossos das mãos. Mais impressionante é que os genomas estavam tão bem conservados que superaram a qualidade de muitas amostras modernas. Isso prova que a hanseníase já existia no continente americano milhares de anos antes da chegada dos europeus, surgindo de forma independente. Essas 15 descobertas recentes mostram como a história antiga está em constante revisão, e o que hoje consideramos fato pode ser questionado ao intercâmbio genético e como ele se intensificou ao longo dos séculos. O que mais surpreendeu os pesquisadores foi a presença de marcadores genéticos associados a populações do Levante, uma região que abrangia partes do atual Oriente Médio. Isso reforça a ideia de que o Egito Antigo não era uma civilização fechada, mas sim um ponto de convergência entre diferentes povos. As rotas comerciais,
as migrações e até mesmo conflitos militares podem ter contribuído para essa mistura, demonstrando que a história da humanidade sempre foi marcada por trocas e influências mútuas. Outro aspecto fascinante é que essa descoberta desafia a narrativa tradicional de que os egípcios antigos teriam desenvolvido sua cultura de forma isolada. Na verdade, eles estavam inseridos em uma rede complexa de relações com outras sociedades, absorvendo e adaptando elementos externos. Isso não apenas enriqueceu sua arte, arquitetura e tecnologia, mas também mostra como a diversidade genética pode ter sido um fator importante para a resiliência e a inovação dessa civilização. A análise genética também revelou que o homem de Nag El Carmila, como foi batizado o indivíduo estudado, pertencia a um grupo que já apresentava traços de miscigenação, sugerindo que esse processo não era recente. Isso levanta novas perguntas, até que ponto as dinastias egípcias posteriores mantiveram esses laços, e como essas conexões influenciaram eventos históricos, como a unificação do Alto e Baixo Egito ou a construção das pirâmides. Enquanto aguardamos mais estudos, uma coisa é certa: a genética está escrevendo capítulos inteiros da história, mostrando que o passado era muito mais dinâmico do que imaginávamos. E, assim como no caso da ancianiase nas Américas ou do concreto romano, o que hoje parece consolidado pode ganhar novos contornos à medida que a ciência avança. O próximo exemplo nos leva a uma descoberta que redefine nossa compreensão sobre a vida cotidiana na pré-história. Por muito tempo, acreditou-se que os primeiros seres humanos dependiam exclusivamente da caça e da coleta para sobreviver. No entanto, vestígios encontrados em um sítio arqueológico na Jordânia revelaram algo inesperado. Há cerca de 14.500 anos, grupos de caçadores-coletores já cultivavam cereais de forma intencional, milhares de anos antes do que se pensava ser o início da agricultura. Os pesquisadores analisaram restos de plantas carbonizadas em um abrigo rochoso conhecido como Chewbacca 1. O nordeste do país. Entre os achados, destacam-se graus de cevada selvagem e aveia, além de ferramentas de pedra usadas para processá-los. O mais intrigante é que esses cereais não cresciam naturalmente na região, o que indica que foram transportados e possivelmente plantados ali. Essa prática, embora ainda não fosse agricultura no sentido estrito, como a que surgiria mais tarde no Crescente Fértil, mostra que os humanos já manipulavam o ambiente para garantir recursos alimentares. Isso sugere que a transição para a vida sedentária e a domesticação de plantas pode ter sido um processo gradual, com etapas intermediárias que até então eram desconhecidas. Além disso, a descoberta reforça a ideia de que a inovação não surge de forma linear, mas sim em diferentes lugares e momentos, impulsionada por necessidades locais. Enquanto alguns grupos continuavam nomades, outros experimentaram novas formas de subsistência, criando as bases para sociedades agrícolas que mudariam o futuro da humanidade. E se dissermos que até mesmo os animais pré-históricos tinham seus próprios médicos? Uma pesquisa publicada em 2024 trouxe à tona evidências de que mamíferos extintos, como os mastodontes e os bisões da Idade do Gelo, recorriam a comportamentos de automedicação. O estudo analisou ossos fossilizados e dentes desses animais, encontrando sinais de que eles consumiam plantas com propriedades medicinais, como antibióticas e anti-inflamatórias. Os cientistas identificaram, por exemplo, resíduos de salgueiro, uma planta rica em salicina, o princípio ativo da aspirina, em dentes de mastodontes. Também foram detectados vestígios de outras ervas conhecidas por suas propriedades curativas, sugerindo que esses animais buscavam alívio para dores, infecções ou parasitas. Esse comportamento, observado em algumas espécies modernas, como chimpanzes e elefantes, agora parece ter raízes muito mais antigas. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante e a possibilidade de que os humanos primitivos tenham aprendido com os animais. Ao observar como eles selecionavam determinadas plantas, nossos ancestrais podem ter incorporado esses conhecimentos em suas próprias práticas medicinais, dando origem a algumas das primeiras formas de medicina tradicional. Esses exemplos mostram como a ciência está constantemente desvendando camadas ocultas do passado, revelando que a história não é feita apenas de grandes eventos, mas também de pequenos detalhes que, juntos, compõem um quadro muito mais rico e complexo. E, à medida que novas tecnologias surgem, mais segredos serão desenterrados, desafiando nossas certezas e ampliando nossa compreensão sobre quem fomos e quem somos e sua influência na formação das primeiras comunidades religiosas. A descoberta do crânio atribuído à Irma de Cleopatra, por exemplo, ilustra como a ciência pode corrigir equívocos históricos. Em 1929, nas ruínas de Éfeso, na atual Turquia,
foi encontrado um crânio que, por décadas, acreditou-se pertencer a Arsinoe IV, a irmã mais nova da famosa Cleopatra VII. Arsinoe teve um papel relevante nas guerras civis que abalaram o Egito durante o período ptolomaico tardio, mas acabou assassinada em Éfeso por ordem de Marco Antônio, que buscava agradar a Cleopatra. No entanto, análises recentes lideradas por uma equipe interdisciplinar, sob a coordenação do antropólogo Fabian Kans, da Universidade de Viena, e com a participação de especialistas da Academia Austriaca de Ciências, revelaram que os restos pertenciam, na verdade, a uma criança entre 11 e 14 anos. Além disso, o estudo genético indicou que o menino provavelmente tinha origem italiana ou sarda e apresentava sinais de distúrbios no desenvolvimento ósseo. A conclusão desmontou a antiga crença, mostrando como evidências científicas podem reescrever narrativas históricas. Outro exemplo fascinante vem dos fenícios, um povo que surgiu há mais de 3.000 anos no território que hoje corresponde ao Líbano e se expandiu pelo Mediterrâneo, fundando colônias comerciais e disseminando sua cultura. Por muito tempo, acreditou-se que os fenícios compartilhavam uma ascendência direta com os antigos habitantes do Oriente Médio, especialmente com os cananeus, seus supostos antepassados. No entanto, um estudo publicado em abril de 2025 na revista Cell revelou uma realidade bem diferente. Ao analisar o DNA de restos arqueológicos encontrados não apenas no Oriente Médio, mas também no norte da África e na Europa, os pesquisadores descobriram que as populações fenícias, incluindo aquelas de suas colônias mais distantes, como Cartago, não tinham laços genéticos significativos com os povos da região. Surpreendentemente, seus perfis genéticos eram mais próximos dos antigos habitantes da Grécia e da Sicília do que dos cananeus. Com o tempo, porém, a mistura com populações norte-africanas se intensificou, especialmente após o século VAC, refletindo a expansão cartaginesa. Esses resultados sugerem que o Mediterrâneo funcionou como uma verdadeira ponte cultural e genética, conectando povos diversos por meio das rotas comerciais fenícias. As pirâmides do Egito, por sua vez, sempre foram associadas à realeza e à elite, servindo como túmulos monumentais para faraós e nobres. No entanto, escavações recentes no Sudão, onde ficava a antiga colônia egípcia de Tombos, trouxeram à luz uma descoberta que desafia essa visão. Uma equipe de arqueólogos norte-americanos encontrou, dentro de pirâmides datadas entre 1400 e 650 AC, restos humanos que apresentaram sinais claros de desgaste físico, indicando que aqueles indivíduos haviam realizado trabalhos manuais extenuantes ao longo da vida. Ao analisar os ossos, os pesquisadores concluíram que, ao contrário do que se pensava, as pirâmides não eram exclusivas da nobreza. Pessoas de classes mais baixas também eram enterradas ali. Para a arqueóloga Sarah Skader, da Universidade de Leiden, essa descoberta pode transformar radicalmente nossa compreensão sobre esses monumentos. Antes, assumíamos que apenas a elite era sepultada nas pirâmides, porque sabíamos que elas foram projetadas para os poderosos. Isso continua sendo verdade, mas talvez outros grupos também tenham sido enterrados nelas, afirmou. A hipótese levanta questões sobre a função social das pirâmides e sobre quem, afinal, tinha acesso a esses espaços sagrados. Por fim, os manuscritos do Mar Morto, um dos achados arqueológicos mais importantes do século XX, revelaram-se ainda mais antigos do que se imaginava. Descobertos em 1947 por pastores beduínos em cavernas do deserto da Judéia, esses pergaminhos e papiros, escritos principalmente em hebraico, contém fragmentos de quase todos os livros da Bíblia hebraica, além de textos apócrifos e documentos comunitários. Inicialmente, datações por radiocarbono na década de 1950 sugeriram que os manuscritos haviam sido produzidos entre o século III AC e os primeiros anos da Era Comum. Porém, métodos mais avançados, combinados com o uso de inteligência artificial, permitiram uma nova análise. Liderado por Mladen Popovic, da Universidade de Groningen, o estudo concluiu que muitos dos textos são entre 50 e 100 anos mais antigos, com alguns datando do século IV AC. Os manuscritos do Mar Morto são como uma máquina do tempo, explicou Popovic. Eles nos permitem entender o que as pessoas daquela época liam, escreviam e pensavam. São evidências físicas e tangíveis de um período crucial que moldou o judaísmo e o cristianismo. Essa revisão cronológica não apenas aprofunda nosso conhecimento sobre a transmissão dos textos sagrados, mas também lança luz sobre os contextos históricos em que foram produzidos um dos livros mais influentes da história da humanidade. Os manuscritos do Mar Morto nos oferecem uma janela única para analisar sua evolução cultural.
Da mesma forma, outras descobertas arqueológicas recentes têm revelado como civilizações antigas interagiam com seu ambiente de maneiras surpreendentes. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, os sumérios não dependiam apenas de sistemas de irrigação construídos pelo homem. Estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade de Clemson e do Instituto Oceanográfico Woods-Hole sugerem que a irrigação natural, proporcionada pelas cheias dos rios, desempenhou um papel fundamental no florescimento dessa civilização. Essa harmonia entre as sociedades e os ciclos naturais teria sido essencial para o desenvolvimento das primeiras cidades e estados. Uma das questões centrais no estudo das civilizações antigas e entender como populações tão numerosas conseguiam se sustentar com técnicas agrícolas primitivas. Como destacou Whit Goodman, do Instituto Baruch de Ecologia Costeira e Ciências Florestais da Universidade de Clemson, o sucesso agrícola dos sumérios exigia uma profunda compreensão dos processos naturais, além de planejamento coletivo. Esses fatores, por sua vez, teriam sido determinantes para a formação de estruturas urbanas complexas como as que surgiram na Mesopotâmia. Outro exemplo fascinante vem de Pompeia. Durante séculos, acreditou-se que a cidade havia sido completamente abandonada após a erupção do Vesúvio em 79 DC, soterrada sob cinzas e considerada inabitável. No entanto, escavações recentes revelaram que Pompeia foi parcialmente reocupada por sobreviventes até o século XV. Muitos dos que fugiram acabaram retornando, incapazes de se estabelecer em outros lugares. Esses habitantes improvisaram moradias nos andares superiores dos edifícios soterrados, criando uma espécie de favela romana, espaços precários, mas que permitiram a continuidade da vida por quase 400 anos. As evidências encontradas na Insula Meridionalis mostram que a reocupação durou até 472 DC, quando uma nova erupção do Vesúvio forçou o abandono definitivo. Já a cidade de Interamalirenas, o centro da Itália, desafia a ideia de que todas as urbes romanas entraram em declínio com a queda do Império. Por muito tempo, foi vista como uma simples cidade provincial, mas pesquisas recentes demonstram que ela prosperou por 3 séculos a mais do que se imaginava. Seu segredo: um planejamento urbano avançado e a capacidade de adaptação. Escaracolhos lideradas por Alessandro Launaro, da Universidade de Cambridge, revelaram um porto fluvial, armazéns, um teatro coberto e mercados, estruturas que comprovam sua vitalidade econômica. Não havia nada visível na superfície, apenas fragmentos de cerâmica quebrada, explicou Launaro. Mas o que encontramos foi uma cidade próspera que soube enfrentar os desafios de sua época por quase um milênio. Essas descobertas nos lembram que a história está em constante revisão. O que antes parecia definitivo pode ser reescrito à luz de novas evidências, mostrando que o passado é muito mais dinâmico do que imaginávamos. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com amigos e familiares para que também conheçam esses capítulos surpreendentes da antiguidade. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e siga-nos nas redes sociais, os links estão na descrição. Afinal, como diz o ditado, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.